Islã. Para muita gente, essa palavra logo traz à mente imagens de conflito, né? Coisa que a gente vê no jornal, nas manchetes. Mas olha, essa imagem é só um pedacinho, e muitas vezes um pedaço bem distorcido de uma fé com mais de 1.400 anos de história, que molda a vida de quase 2 bilhões de pessoas. É por isso que aqui a gente vai deixar essas simplificações de lado. A ideia é entender de onde o Islã veio, no que se acredita e como ele é praticado. Fazer isso de um jeito claro, respeitoso, para a gente conseguir separar o que é fato do que é, bom, ficção. Então, a grande pergunta que fica é: por trás de todos os estereótipos, o que é o Islã de verdade? Vamos mergulhar nessa história para descobrir juntos. Para entender o Islã, a gente precisa voltar lá no começo. E o ponto de partida é crucial, porque a história dele não começa com a formação de um império, não. Começa com uma mensagem religiosa e com a jornada humana que carregou essa mensagem. E antes de seguir uma distinção que é essencial, a gente ouve bastante a palavra islamismo, certo? Bom, esse termo se refere a ideologias políticas. Já o nome correto para a fé, para a tradição religiosa, é Islã. Usar a palavra certa é o primeiro grande passo para a gente não cair em mal-entendidos. O nosso foco aqui é a fé. O Islã? Bom, o Islã é uma fé monoteísta. Isso significa que seus seguidores, os muçulmanos, acreditam em um único Deus, que em árabe é Alá. E eles reconhecem Maomé como o último profeta de uma longa linhagem que, olha só, inclui nomes bem familiares para outras tradições, como Abraão, Moisés e até Jesus. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar os momentos-chave. Tudo começa lá por volta do ano 610 em Meca, mas o grande ponto de virada é a Hégira, em 622. Essa migração para Medina não foi só uma mudança de cidade. Foi ali que nasceu a primeira comunidade muçulmana, a Umma. E é um evento tão importante que marca o início do calendário islâmico. Depois da morte de Maomé, a fé se espalha muito rápido, o que acaba levando à formação das duas principais correntes, a sunita e a xiita. E isso nos leva a um ponto fundamental sobre o começo de tudo. O Islã não nasceu como um projeto para criar um império. Nasceu como uma mensagem religiosa com um foco muito forte em justiça social e responsabilidade moral. Desde o início, a fé, a vida em comunidade e a ética andavam de mãos dadas, formando um jeito completo de viver. Mas como esse jeito de viver acontece na prática? A resposta está nos 5 pilares. São 5 práticas que estruturam o dia a dia e a jornada espiritual de qualquer muçulmano. O primeiro passo é a Shahada, a declaração de fé. Depois vem a Salat, as 5 orações diárias que dão o ritmo do dia. O pilar que fortalece a comunidade é a Zakat, a caridade. Uma vez por ano tem o Salme, que é o jejum durante o mês do Ramadão. E para quem pode, ao menos uma vez na vida, o Hajj, a famosa peregrinação a Meca. Falando no Ramadão, é super importante entender que ele é muito mais do que só ficar sem comer ou beber, sabe? É um período de muito autocontrole, de disciplina espiritual e, talvez o mais importante, de desenvolver empatia por quem passa necessidade. É um exercício de se colocar no lugar do outro. Ok, agora que a gente já tem uma base sobre as origens e as práticas, podemos encarar de frente alguns dos mitos mais comuns que existem sobre o Islã. Mito número 1, e esse é clássico: todo muçulmano é árabe. Bom, isso simplesmente não é verdade. Apesar da fé ter nascido no contexto árabe, identidade religiosa e identidade étnica são duas coisas completamente diferentes. E os números são bem reveladores, especialmente para quem associa o Islã só com o Oriente Médio. Dá uma olhada nesse gráfico. O centro demográfico da fé islâmica hoje fica na Ásia. Países como a Indonésia, o Paquistão e a Índia, juntos, têm mais muçulmanos do que todo o mundo árabe somado. Vamos para o segundo mito, a palavra jihad. Muitas vezes ela é traduzida de forma simplista como guerra santa, mas o significado original é muito, mas muito mais amplo. Jihad, em árabe, quer dizer esforço, luta, e se refere, em primeiro lugar, àquela luta interna que a gente trava para ter disciplina moral, para ser uma pessoa melhor, e também ao esforço para fazer o bem no mundo. E, por fim, o terceiro mito, aquela ideia de que o Islã é um bloco político único, monolítico. Assim como a geografia, a política também é super diversa. O Islã não é um partido político, é uma fé global, vivida por mais de 1 bilhão de pessoas em dezenas de culturas e sistemas políticos completamente diferentes uns dos outros. E essa diversidade toda, essa presença global, se reflete tanto em contribuições históricas gigantescas, quanto numa presença que chega pertinho da gente, aqui mesmo no Brasil.
Historicamente, o legado é imenso. As sociedades islâmicas foram fundamentais para o desenvolvimento da matemática. A palavra álgebra, por exemplo, vem do árabe, da medicina, da astronomia, da filosofia. Sem contar que foram elas que preservaram muito do conhecimento clássico que, sem esse cuidado, poderia ter se perdido para sempre. E hoje? Hoje, com mais de 1 bilhão e 800 milhões de seguidores, o Islã é uma das maiores religiões do planeta. É, de fato, uma presença global. E no Brasil, essa presença global se torna bem local, em grandes cidades como São Paulo, onde a Mesquita Brasil é um marco histórico, em Foz do Iguaçu, com aquela imponente mesquita Omar Ibn al-Khattab, ou mesmo em Curitiba. As comunidades muçulmanas são uma parte ativa e bem visível da nossa diversidade cultural. No final das contas, para entender o Islã, não é preciso ter a mesma fé, de jeito nenhum. O que é preciso é a disposição de olhar além das manchetes. Porque, no fundo, a lição é essa. Conhecer com profundidade é sempre, sempre melhor do que só repetir o que a gente ouve sem entender. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Que outras histórias tão complexas quanto essa a gente anda simplificando por aí, no nosso dia a dia?